Eu posso acusar Bunny Girl de muitas coisas. Eu acuso Bunny Girl de muitas coisas. Eu não posso acusar Bunny Girl de não tentar. Bunny Girl Senpai é um anime que se esforça em muitos campos que me interessam bastante, que eu admiro e eu aplaudo, e eu vou aplaudir isso mais pra frente nesse vídeo. Mas às vezes eu acho até que é pra compensar o fato de que ele se esforça muito pouco em outros campos que talvez ajudassem melhor a passar o que ele quer passar. Eu comentei Bunny Girl Senpai toda semana, desde o episódio 3 na real. Então eu consegui falar do primeiro arco, que é completado em 3 episódios em um vídeo só, e depois eu segui nos vídeos de anime da semana do ano passado, de 2018. E se você não conhece o anime, eu vou fazer um breve resumo aqui e fazer comentários gerais sobre ele, para depois chegar no episódio final e completar para quem acompanhou todos os vídeos semana a semana. A ideia, o gimmick, o truque de Bunny Girl Senpai é o seguinte. Para começo de conversa, eu não dei uma pesquisada tão a fundo assim, mas eu estou ligado que é uma série de light novels, e as light novels têm cada uma um título diferente, e o título desse anime, que seria alguma coisa como O Cafajeste Não Está Sonhando com a Menina Vestida de Coelho, com a Senpai Vestida de Coelho, é o título, se eu não me engano, do primeiro livro. Os outros livros têm outros títulos completamente diferentes. Então eles fizeram um bagulho meio Game of Thrones, sabe? O nome da série de livros é Canção de Gelo e Fogo, mas eles fizeram uma série de TV com o título do primeiro livro, com a diferença que Guerra dos Tronos é um título que se encaixa até o momento presente da série de TV, eles ainda estão disputando o Trono de Ferro. A questão da menina vestida de coelho é completamente descartada em 5 minutos do primeiro episódio, e depois vira qualquer outra coisa. Porque é o seguinte, tem esse personagem principal, o nosso Generic-kun, ele conhece garotas, cada uma delas tem um problema da síndrome da adolescência, ou síndrome da puberdade, dependendo da tradução que você vê. E que são problemas pseudocientíficos, sempre tem uma explicação científica idiota, mas esses problemas pseudocientíficos causam alterações físicas, causam efeitos sobrenaturais praticamente, de amplo alcance, e cada um desses problemas de síndrome da puberdade ou da adolescência tem a ver com problemas da adolescência normal japonesa, né? E essa é a parte que eu realmente curto na história, mas a fórmula basicamente é essa. A fórmula é, tem uma pessoa, tem um problema, o Sakura também tem. O problema é que ele tem uns cortes ali porque ele sofreu questões de bullying numa época da vida dele. Ele tem uns cortes no peito que sempre sangram em momentos de muita crise e tal. E ele vai meio que resolver o problema dessa menina em 3 episódios. Então tem ciclos esse anime. A parte que me irrita bastante desse anime é realmente toda a apresentação visual. É um dos animes mais sem graça que eu já vi na minha vida. Minha mãe do céu, é inacreditável. Eu não consigo me conformar com as escolhas de design de personagem, principalmente do personagem principal e do melhor amigo dele. E o problema é que uma coisa que é importante que eu diga, que eu esclareça. Tem certas críticas que eu faço para os animes que passam muito por tá, isso é assim, isso é esquisito, isso é estranho, isso é errado. Mas qual é a função de isso ser assim, isso ser esquisito, isso ser estranho, isso ser errado? Se os dois personagens fossem... Eles são, assim, essencialmente o mesmo design com diferenças mínimas. O penteado de um é um pouquinho diferente do outro. A cor de cabelo de um é um pouquinho diferente do outro. Um é um pouquinho mais alto que o outro, mas eles são essencialmente o mesmo personagem. Não é como se fosse difícil fazer 2 personagens masculinos. Você pode fazer o outro com o cabelo raspado, com o cabelo preto pro lado, com óculos. Qualquer coisa, mas eles são essencialmente o mesmo personagem. Se eles fossem parecidos, e a questão de eles serem parecidos fosse importante pra história, tudo bem. Mas tem um certo momento em que é importante que eles sejam diferentes. Porque tem até um certo diálogo que fala que essa menina gosta dele porque ele é mais bonito. Os dois são iguais! É muito doido! E aí você vê esses personagens que são absolutamente genéricos. Tanto é que eu chamo o personagem principal de genérico 1, porque ele é tipo um menino de mangá número 4.
E parece que o produtor foi lá num banco de imagens e, bom, vou comprar o modelo menino número 4, o modelo menino número 7, o modelo menina número 8, e a gente vai colocar eles no meu cenáriozinho sem textura que eu fiz no The Sims, e eles vão conversar. Plano contra plano, plano contra plano, plano contra plano. Empolgante. A apresentação visual, a direção é completamente sem graça, a edição é completamente sem graça. E isso prejudica muito o personagem principal, o Generic 1, o Sakuta. Porque, como eu disse pra vocês, o título dessa história é alguma coisa do tipo: o Cafajeste não está sonhando com a menina vestida de coelho, com a senpai vestida de coelho. O fato de ele ser cafajeste é uma coisa esquisita nessa história. Porque, como eu já disse também em um vídeo nessa série do Bunny Girl Senpai, o problema não é ele ser uma pessoa ruim. O problema é quando ele ser uma pessoa ruim não é abordado pela história. Vou dar um exemplo bobo aqui. House. Vocês assistiram House? Dr. House. O Dr. House, ele era um cuzão do caralho. Ele era um arrogante, um prepotente, ele tratava mal todo mundo. Ele manipulava pessoas. E apesar de ter uma certa glamorização desse cara, e apesar de todo mundo, na verdade, ter aprendido que ser cuzão é super legal com o Dr. House, e as lições que ficaram pra pessoas é: nossa, eu sou assim também! Que legal, eu me identifico muito com ele! As pessoas não pegaram que tem um trabalho intenso da série de mostrar que ninguém gosta dele, o relacionamento dele no trabalho com as outras pessoas é horrível, as pessoas preferem evitar tratar com ele as coisas, e é uma personalidade absolutamente autodestrutiva. Então tem um trabalho pra mostrar que ele é cuzão, mas tem consequências. A direção do Bunny Girl não deixa claro até que ponto o comportamento dele tem consequências, ou se o comportamento dele é importante pra história. Porque o comportamento dele a direção é tão ruim, é tão esquisita, que causa uma série de cenas onde a personagem fala pra ele: Sakuta, não faz isso. Aí ele fala: eu vou fazer isso sim. Aí a pessoa fala: puxa vida. E aí? O comportamento dele é um conflito? É um problema? É uma questão? Tem consequências? As pessoas não gostam? Ou é normal? Ele é assim? Se é normal, isso é tão importante pra ser o título da história? Pra ser o bagulho que eles falam no todo fim de episódio? Alguma coisa putaiarô? Voltamos na semana que vem, seu cafajeste, esse tipo de coisa. Parece uma coisa importante, mas não é um conflito, não é nada. É só parte do comportamento dele que não tem consequências de verdade. No último episódio, não vai ser um grande spoiler isso, talvez seja, mas enfim, foda-se, eu preciso pra minha argumentação. No último episódio quase tem consequências, mas aí ele pega um trem e passa frio e tá tudo bem. Então, e aí? Qual é que é do negócio? Então esses são os meus problemas principais com essa série nesse quesito. Mas é importante que se faça uma ressalva estrutural de Bunny Girl nessa questão dele ser um cafajeste. Em tese, no papel, ele não é o foco dessa história. É muito parecido com Kino no Tabi, que eu tentei assistir e não consegui porque esse anime recente era muito ruim. Dizem que o anime é de 2000 não sei quando, 2001, não sei. É ótimo, eu não peguei pra ver ainda, talvez um dia eu veja. O conceito central de Kino no Tabi é que a Kino, ela vai viajar por aí e vai chegar em lugares e descobrir culturas, e não é ela que é importante. É uma maneira de a gente chegar a esse lugar e ter uma experiência diferente que a gente vai pensar sobre isso, analisar essa sociedade, pensar sobre pessoas, sobre formação de sociedade, sobre comportamentos e tudo mais. A personagem é só uma maneira de a gente chegar lá. Em Bunny Girl Senpai, parte da ideia é isso. A gente vai, através do cara, conhecer histórias e pensar em questões que são principalmente ligadas, como eu já disse, a problemas da adolescência e problemas
do comportamento do japonês como sociedade, do japonês urbano como sociedade, como eles se comportam uns com os outros. E essa é a parte que eu vou elogiar em Bunny Girl. É bom, com ressalvas. É interessante que os temas sejam abordados. Eu não gosto, por exemplo, daquele trecho da troca de corpos com a irmã, porque coisas mais interessantes poderiam ser abordadas, mas o foco foi muito na inveja de uma irmã para outra. Tem um pouco da questão dos pais, da influência dos pais e do como essa menina foi toda moldada para ser uma idol para concorrer com a irmã, mas podia ser focado mais nesse fato do que na inveja entre as irmãs e do relacionamento delas, que pouco me importa. Mas os outros trechos dessa história são interessantes. O primeiro trecho dessa história é legal porque tem aquela questão dos papéis das pessoas na sociedade japonesa e de como os papéis são mais importantes do que o indivíduo. Do quanto você se encaixa nesses papéis e do quanto você é considerado como alguém que deve ser lembrado ou como alguém com quem as pessoas devem se importar de acordo com a maneira como você cumpre o papel que lhe foi dado. Eu comentei no primeiro vídeo sobre Bunny Girl Senpai que na época que eu tava assistindo, que eu peguei pra assistir o anime, eu tava lendo um livro chamado, acho que é Introdução à Antropologia Japonesa, ou Introdução à Sociedade Japonesa, alguma coisa assim. É um livro muito interessante, muito curto, eu recomendo todo mundo comprar porque ele é baratinho e rápido de ler e é bastante interessante pra entender um pouco do comportamento japonês. E lá ele tem uns trechos onde ele fala isso, onde não é importante que o professor seja uma pessoa que dá aula. Ele só é um ser a ser considerado enquanto na posição de professor, ou enquanto na posição de pai, enquanto na posição de senpai. E ela, a Mai, no começo da história, ela é uma atriz, e ela não queria mais ser uma atriz por conta de várias pressões, e por conta até da mãe dela ter forçado ela a fazer cenas que ela não gostou e tal. E assim que ela deixou de ser atriz, ela parou de ser vista pelas pessoas. E isso é muito interessante, eu gosto desse recurso, ela é uma maneira bem clara de mostrar a questão até. Ela parou de ser vista pelas pessoas como um ser humano na prática. Ela pode se vestir de coelhinha seminua na rua que ninguém vai ver que ela tá lá, ninguém vai reparar na existência dela. Então é uma maneira interessante de representar essa questão. A segunda trama, se eu não me engano, é a trama da menina que não quer ficar mal com uma amiga porque ela gosta do menino, porque a amiga gosta do menino e ela não, mas o menino deu em cima dela e ela não quer criar atrito, porque isso é uma coisa muito importante também na sociedade japonesa, que o que você tem que fazer é, como demonstrado no primeiro arco, cumprir o seu papel, e 2, como demonstrado no segundo arco, não criar atritos, não se destacar, não ser um problema, não ser um fardo para as pessoas. Então você tem que se encaixar. E ela tem essa questão de se encaixar. Ela fica até tarde, não dorme direito, porque ela tem que ver os vídeos que as amigas recomendaram, porque ela tem que ter assunto com as amigas no grupo do celular, porque senão ela não tem amigas. E por conta disso, ela tem um momento de crise que ela não consegue se decidir no que fazer, porque ela tem essa dificuldade de... Se ela tomar uma certa atitude, ela cria um atrito com as amigas, então o dia fica voltando como se fosse o dia da marmota, lá do filme do... Eu esqueci o nome do ator, meu Deus do céu. Eu não devia ter citado o filme. Depois tem a menina da ciência, que ela quer atenção, ela quer ser reconhecida, ela quer elogios e tudo mais, e ela cria uma outra persona na internet pra ela ficar mostrando o corpo, e quando ela cria essa outra persona, ela literalmente cria um outro ser, ela cria um doppelganger, uma cópia dela. E as duas facetas dela, que ela não pode mostrar as duas facetas, porque você não pode ter duas facetas na sociedade japonesa, você tem que ser uma pessoa só e cumprir o seu papel. Então ela acaba criando um outro ser que vai fazer essa outra faceta, mas aí quem sou eu de verdade e tudo mais. E também trabalha uma questão muito interessante, que não é só exclusivamente japonesa. Eu vejo isso na minha timeline de Facebook, eu já apaguei muitas amizades de Facebook por causa disso, de o moleque que
não para de fazer discurso de ódio contra meninas que são attention whore, que tem essa coisa dupla do homem, que eu quero que essa mina mostre o corpo, porque eu quero bater punheta pra essa menina pelada, mas automaticamente quando ela mostra o corpo, ela é uma piranha e merece apanhar e morrer. Eu via isso o tempo todo no meu Facebook, porque eu tive uma época que, eu não vou ficar medindo quem eu aceito no Facebook, eu vou aceitar 100% das pessoas. A minha timeline do Facebook virou a coisa mais tóxica do mundo. E eu via essas coisas o tempo todo, falei, ok, bloqueio, denunciar, e eu fiquei de saco cheio desse tipo de moleque. Com avatar de anime, muitas vezes. Então todas essas questões são interessantes. Eu tenho um pouco a sensação, como eu falei em alguns vídeos da série, que as soluções que o Sakuta alcança e sugere para essas personagens acabam sendo soluções que menos solucionam e mais fazem com que a personagem aceite que é assim. E ela não resolve nada. Tipo, no primeiro arco, se eu não me engano, tem muito a questão de ela não querer cumprir esse papel de atriz celebridade. E aí ele cria um outro papel pra ela, que é o papel da menina que é namorada do Sakuta e teve aquele dia que ele fez a declaração de amor em voz alta. Então ele não exatamente soluciona a questão, ele faz com que ela se encaixe de uma outra maneira. Ele não tem uma quebra de se encaixar não é importante. A quebra é, bom, então se encaixa de outro jeito e foda-se, segue a vida, as pessoas vão voltar a te ver. Então é quase como a série fosse, e eu não sei se eu vou usar o termo da maneira certa, niilista. Não tem solução. Você tem que aceitar, e se você aceitar, meio que dá pra viver. É estranho. É um pessimismo que eu até concordo, porque eu tenho esse pessimismo na minha vida. Mas é estranho, porque a série também trata esses momentos como momentos de catarse. Mas é uma catarse que não chega a lugar nenhum, é uma catarse que não quebra nada. Catarses são momentos que quebram o que vinha acontecendo. E as catarses dessa história não chegam a quebrar muita coisa. Então é esquisito. Mas como eu disse, as histórias não são sobre o Sakuta per se. O Sakuta, o Generic-kun, é uma porta para histórias mais interessantes. Porque não tem uma história interessante para ser contada sobre o Sakuta. As histórias interessantes são sobre os personagens que rodeiam ele. O grande problema nesse sentido é o arco final, os 3 últimos episódios, que é quando esse anime enlouquece, ele pira completamente. E aí eu vou ter que parar para dar spoiler, então se você não assistiu o anime, assista e volte aqui depois, porque tem algumas revelações que são feitas nesse momento e que você não pode saber. Vamos lá. Mais uma vez eu vou recomendar que vocês assistam os vídeos da série que eu analisei episódio a episódio. Vocês vão lá, tem o índice na maior parte das vezes, senão alguém coloca nos comentários de em qual ponto do vídeo que eu falei de Bunny Girl. E eu falei com mais detalhes dos 2 últimos episódios, 2 episódios anteriores, né? O antepenúltimo e o último. E a gente tem a trama da irmã dele. E a trama da irmã dele é muito curiosa, porque ela é muito interessante e ela daria um anime inteiro caso esse anime não quisesse se ater à fórmula que é menina nova, conflito, Sakuta, grande herói, ele soluciona. E ele se ateve a essa fórmula e a gente teve um final da história muito esquizofrênico. Porque a história da irmã dele que a gente acompanhou ao longo do anime todo como background é que ela também sofre dessa síndrome da adolescência. E o problema dela é que ela sofreu bullying, e quando ela sofreu bullying ela regrediu. Ela se infantilizou, vestiu lá um pijama de panda e não saiu de casa. A grande luta dela é pra sair de casa, pra tentar voltar pra escola e viver uma vida normal. E o episódio 11, né? 11, 12 e 13. O episódio 11 é o episódio que resolve isso, que é focado na tentativa dela de sair de casa. Focado mais ou menos, porque também,
tem uma outra trama que se desenvolve ao longo dessa história toda que não foi resolvida no anime, porque vai ser resolvida num filme, que é da menina misteriosa, que ele viu quando era mais novo e se apaixonou, mas ele perdeu essa menina de vista, e ela volta agora, mas volta mais nova do que ela deveria estar, e não lembra de nada. Meu Deus, é um doppelganger, que nem a menina da ciência? O que aconteceu? Enfim, metade do episódio 11 é focado nessa porra que não vai ser resolvida no anime. Aí a gente tem toda a tentativa de a menina sair de casa com muito pouca ajuda do Sakuta, como eu bem falei no vídeo do episódio 11, e ela consegue. Aí no fim desse episódio, a gente descobre que a questão de ela sair de casa ou não é tão importante assim, porque tem um conflito muito mais grave do que esse, que é a amnésia da menina. Então a gente passou o anime inteiro privado de uma trama tão interessante quanto aquela que a gente viu, da menina que regrediu e se prendeu em casa. Porque a história secreta dela, que a gente descobre no penúltimo episódio, é que ela perdeu a memória, e quando ela perdeu a memória, ela criou uma outra personalidade dessa menina que regrediu. Então, efetivamente, nós não estávamos vendo a irmã de verdade dele, do Sakuta. A gente estava vendo uma personalidade criada no momento de crise. E aí a gente tem essa tensão, que é se ela recobrar a memória, essa pessoa que o Sakuta se afeiçoou nesses 2 anos vai ser perdida. Vai ter uma outra menina. E isso é uma história interessante, bastante interessante. Tanto é que, como eu disse, dava pra ou fazer um anime inteiro disso, ou fazer com que a gente soubesse disso o anime todo. Pra fazer todo o anime ser uma contagem regressiva, uma bomba relógio. Tipo, a gente querer que o problema dela seja resolvido, mas se o problema dela for resolvido, vai ter um outro problema. E isso é da hora, isso é muito interessante. E o penúltimo episódio foi um bom episódio. Foi esquisitaço, porque criou efetivamente um outro conflito que a gente não estava conhecendo antes, que não é exatamente um problema, porque essa série tem ciclos, né, de novas invenções, de novos conflitos. Se não fosse com uma personagem que já tinha um conflito estabelecido, a única personagem que tinha um conflito contínuo, no fim, criou outro conflito. Porra, puta que pariu. Se você vai criar um novo conflito, não fizesse a gente se importar com outro ao longo da história toda. Então a gente cria esse problema, mas é um problema bom. Beleza. E aí ela recupera a memória. E ela vira a outra menina, entre aspas, com todos os problemas relacionados a isso que eu falei no vídeo do episódio 12. Então a gente tem para esse episódio final uma série de problemas. Porque, vamos lá, essa menina passou 2 anos desacordada, depois de um trauma. Ela não sabe que ela passou 2 anos desacordada. O irmão dela cresceu, o irmão dela tem uma namorada. Isso é completamente diferente. E os amigos dela da escola? Como ficou o relacionamento dela com o pessoal da escola? O pessoal da escola passou 2 anos sem ver ela. Ela consegue retomar essas amizades? Ela passou 2 anos desacordada. Ela consegue se mover normalmente? Como é que fica esse tipo de coisa? Os pais dela! Bicho, coitada dessa menina. Porque essa menina, ela é a última preocupação de todo mundo à volta dela. O Sakuta foi jogado pra cuidar da menina e ele faz muito pouco por ela ao longo da história toda, e ele só deixa a menina em casa e vai pra escola. Os pais dela, tipo, a mãe teve um colapso nervoso quando viu isso, e o pai falou, filho, então você cuida dela, eu vou cuidar da sua mãe, foda-se, fica com essa menina aí. Como é que ela vai lidar com, primeiro, a culpa pela mãe, porque ela pode muito bem se sentir culpada por ter feito a mãe ter um colapso nervoso e sei lá, acho que ela entrou em coma, qualquer coisa do tipo, estado vegetativo, um bagulho super grave, que o pai dela tinha que ficar lá o tempo todo. E o pai dela ter largado com o irmão e não ter continuado morando com ela pra cuidar da filha. É a filha dele. Então é um monte de coisa interessante pra gente trabalhar, não é? Não. O Sakuta é importante pra esse episódio. O Sakuta.
O Sakuta, que como eu disse, tem uma personalidade que é esquisita, é ruim, ninguém gosta, mas não tem problema, e ele segue ajudando as pessoas, mas tratando todo mundo muito mal. E a gente tem que se importar com ele, mas na verdade não tem tanto, porque ele é só uma via de acesso para histórias mais interessantes do que a história dele. E com tanta coisa para ser trabalhada da irmã, eles escolhem que o que a gente vai trabalhar nesse episódio final é como ele tá lidando com isso. Eles fazem até um bagulho muito doido, que é, primeiro, não tem nenhuma consequência física, ela tá se sentindo tudo bem, ela tá internada só pra observação, depois ela vai embora, então não tem nenhum problema com ela. E segundo, ela tá lidando muito bem com isso, tão bem, que é quase como se ela fosse uma personagem mais chata. Porque a Kaede, até esse ponto da história, era a coisa mais fofinha do mundo. Ela se veste de panda, tipo, coitada dela, ela tem um trauma, mas poxa, ela é tão fofinha. E eles vão pro zoológico, e ela quer ver os pandas, porque ela ama os pandas, vamos ver os pandas, vamos comprar o ingresso anual e tudo mais. E quando ela acorda, eles fazem questão de criar uma cena onde o cara pergunta, você gosta de panda? Ela fala, eu gosto de panda, mas que bosta que você tá perguntando isso, credo, vai com sua namorada, que saco. Você tá falando de panda, que coisa esquisita. É quase pra gente não gostar dessa nova Kaede. Pra gente não se preocupar com ela e a gente se preocupar com os sentimentos do Sakuta. Ah, meu Deus, ele não lida bem com isso. Ele sai correndo numa cena ridícula, onde ele sai correndo pela chuva dramaticamente, grita. E aí tem uma crise de ciúme porque ele é confortado pela outra menina que vai ser resolvida no filme. Ah, bicho, que coisa horrível! Os 3 últimos episódios são absolutamente esquizofrênicos. No episódio pra tratar do trauma que a gente viu ao longo do anime, ele trata disso metade do episódio e resolve fácil. No outro ele cria outro problema, aí resolve. Aí quando essa resolução do problema podia criar mais um problema, ele desvia desse problema e foca no Sakuta. Olha, eu não vou achar esse anime a pior coisa do mundo, porque, como eu disse, ele trabalha temas interessantes. Eu quero que fique registrado aqui que eu acho que todas as escolhas de temas de cada um desses arcos são, quase todas, são temas e escolhas de temas muito interessantes, que eles quase abordam de uma maneira aprofundada, entre muitas aspas, quase consegue chegar lá. E isso é bom. Então esse anime não é completamente descartável. Mas a gente tem que aturar o Sakuta, que aparentemente é um personagem que quebra padrões, yeah! Ele trata mal as pessoas e não tem nenhuma consequência disso. Isso é super legal, porque eu também quero tratar mal as pessoas. Enfim, as pessoas gostaram muito desse anime e eu achei ele bem palmolão. E é isso. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até o fim. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo caso vocês tenham achado ele interessante e se inscrever no canal para ver mais de eu falando mal de coisas que você gosta. Não, talvez você goste de outras coisas no canal também. Muito obrigado, falou!